Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Vainer Bechelli, estou aqui hoje para apresentar para vocês a última aula, né, dessa cadeira de gestão de negócios no ambiente digital, falando sobre influência, né, e estratégias de negócio. As primeiras aulas foram dadas pelo Renan, grandes aulas, aliás, a gente se divertiu bastante com o conteúdo dele, muitos cases, muitas táticas, técnicas de influência, exemplos riquíssimos, né, da nossa história de marketing digital e também muitas coisas atuais que estão surgindo, que estão acontecendo hoje nesse nosso mundo moderno. Agradeço vocês estarem aqui assistindo essa aula, eu espero que vocês se divirtam muito. Estou aqui com algumas pessoas presencialmente, né? A Karina está aqui conosco, Tiago e o Gabriel, que estão ajudando na captação. E você aí, eu espero também que você tenha bons momentos aqui e que essas horas passem de maneira muito leve e até muito rápida, de tão bom que possa ser. Bom, falando de gestão de negócios, eu vou me apresentar aqui. Eu sou empresário, né? Me chamo Vainer, é um nome um pouquinho mais difícil de se encontrar. Eu sou publicitário, nascido no Rio de Janeiro, vim para cá quando criança aqui em Porto Alegre, onde está sendo feita a gravação. Moro aqui desde sempre. Me formei em publicidade, né? Estudei comunicação, fiz pós-graduação também em marketing, em negócios, e hoje eu estou nesse mundo do empreendedorismo. Já faz mais de 10 anos que eu empreendo, muito no movimento de negócios culturais e alguns negócios também que unem serviço de gastronomia com experiência. Esse mercado de empreendedorismo ele é muito complexo, né? O empreendedor ele tem que estar sempre atento a todas as mudanças, ele tem que estar pronto para todas as questões que possam surgir. E a minha primeira empresa, né, o meu primeiro negócio foi a BS Project, é uma empresa de inovação. A gente trabalha muito com consultoria para dentro das empresas, então prestando auxílio em transformações digitais, transformações culturais. A gente trabalha sobre essa temática de inovação. A gente acaba não entregando serviços e produtos prontos, né, numa prateleira, a gente acaba entregando muito da metodologia de transformações, tentando solucionar problemas em relação à temática de inovação. A inovação é o nosso porquê. Então, a gente entrega o nosso porquê dependendo da necessidade do problema do cliente. Então, a gente trabalha muito de forma muito fluida. Às vezes a gente parece uma produtora, às vezes a gente parece uma agência ou uma consultoria, mas na verdade nós somos uma empresa de inovação. Esse é o nosso porquê. Eu também sou conselheiro na Organização Mundial da Criatividade, é uma organização nascida aqui no Brasil, né? Existe o Dia Mundial da Criatividade, que é um dia que foi autenticado pela ONU no mundo inteiro, e foi criado por um brasileiro, um morador de São Paulo, Lucas Foster. Então, já fui líder da região aqui em Porto Alegre e hoje eu sou conselheiro nacional junto com toda a equipe do Lucas. Vai acontecer em 2024 a primeira edição do Festival Mundial da Criatividade. Eu estarei lá palestrando e é um movimento muito interessante, né? Os criativistas que a gente chama. É um movimento onde a gente fomenta a criatividade como um combustível para a solução de problemas e evoluções, né, no mundo moderno. A gente sabe que o combustível para a gente inovar, para a gente evoluir, é ser criativo, é pensar diferente, é fazer coisas que vão melhorar os nossos problemas hoje, né? E cada dia mais a gente tem ferramentas para fazer isso. Bom, também sou empresário em uma outra empresa que trabalha com uma comunidade em Porto Alegre, é uma região chamada Quarto Distrito, que une 5 bairros de Porto Alegre. É uma região que tem uma história bem inusitada em relação à cidade como um todo, é uma região que já foi muito importante no século passado, uma região portuária, depois ela ficou escanteada, foi abandonada com a saída de empresários locais e de 10 anos para cá vem retomando com uma cena de economia criativa. Eu aposto que todas as cidades do mundo, elas possuem alguma região de destaque onde a economia criativa acaba trabalhando mais, se envolvendo mais. Aqui em Porto Alegre é o Quarto Distrito, assim como acontece em outras cidades do mundo, como Barcelona, lá em Lisboa,
que tem uma região também onde era portuária e acabou se ressignificando de forma criativa. Então, essa minha empresa, Quarto Poa, é uma empresa que trabalha com a comunidade para desenvolver ela e gerar negócios, gerar experiências para que ela seja, que ela cresça, para que ela seja evidente no mundo todo e a gente acaba atraindo turismo para aquela região. Por último, fui sócio de um bar, né? Aqui um dos negócios gastronômicos que eu comentei. E um bar, ele é um negócio muito atípico, assim, porque ele é um local onde tu pode criar muitas experiências, né? As pessoas, elas vão abertas a esse tipo de coisa. Então, acabei trabalhando muito forte nessa cena noturna aqui também na região. A gente fazia várias atividades diferentes no bar, criava várias histórias e eu acho que o grande porquê desse negócio de serviço, né, gastronômico é tu realmente contar uma história bem contada e tu criar essa experiência para atrair o teu público. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Começando o conteúdo, depois da minha apresentação, a gente vai viajar um pouco pelo tempo, né? Assim como o Renan fez também, ele acabou usando a mesma analogia da viagem do tempo com o nosso DeLorean, da minha época, da época dele também, do De Volta para o Futuro. Então a gente vai pegar o DeLorean, vai viajar pelo futuro, mas antes de viajar pelo futuro, a gente vai dar um pulo atrás e ver como é que funcionava, como é que começou esse ambiente digital, né? A gente fala de ambiente digital, a gente está imerso, né, nas tecnologias, no ambiente digital o dia inteiro, a gente está nas redes sociais, a gente usa e-mail, a gente trabalha com isso, a gente dorme, acorda com a tecnologia e com o ambiente digital fazendo parte do nosso cotidiano. Então, como é que surgiu isso? De onde é que começou isso? Por que a gente está nesse momento de agora? Bom, começou na verdade não começou há 2 milhões de anos atrás, não vamos dar um passo tão atrás assim na história. Na verdade, lá atrás, o ser humano ele sempre quis ser o dono do planeta, tá? A gente começa com a história dos Homo sapiens e tal, e aí passa por algumas revoluções, né? Algumas principais como a cognitiva e a agrícola, onde a gente consegue adotar algumas evoluções, né, de avanços do cérebro, de percepção de comunidade, mas na verdade a gente chega hoje dentro dessa história de dominação do planeta, né? Nós como seres humanos, como Homo sapiens, nós somos a espécie dominante do planeta Terra, né? E isso foi uma coisa construída assim de milhões de anos atrás, né? Com toda a evolução que a humanidade teve, né, dentro dessa nossa história de milhões de anos. Mas a grande revolução que nos trouxe ao mundo digital, a esse mundo que muitos diziam lá atrás que era de ficção, é a Revolução Industrial e a Indústria 4.0, que foi quando a gente conseguiu, através de alguns momentos críticos do planeta, né, dentro da nossa história, dar saltos maiores, né? Então a gente pega muito a questão da Segunda Guerra Mundial, principalmente, onde foi um momento de caos no planeta, onde o planeta, a humanidade não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, e para conseguir sobreviver, nós tivemos que evoluir de forma significativa e muito rápido. Então, dentro dessa lógica, os países, as pessoas tiveram que aprofundar muito seus conteúdos e suas evoluções. E isso nos trouxe um avanço muito grande, né, um salto muito grande de evolução, onde a gente conseguiu aplicar, implementar dentro das nossas vidas ambientes digitais. Então, dentro dessa época de 1950, 1970 para cá, a gente conseguiu avançar muito em tecnologias ligadas a computadores, robôs, celulares vieram também depois, os chips, os circuitos, os softwares, coisas que eram inimagináveis no início do século XX. Softwares e aí no final do século XX, a internet. A gente traz aqui alguns pontos importantes dessa história. O primeiro e-mail foi enviado em 1969. Bom, 69 eu ainda não era nascido, eu não sou tão velho assim, né? Não tenho uma idade tão avançada. Mas
A internet, ela começou lá atrás, em 1969 já havia e-mails. Muita gente não sabe que em 69 as pessoas já enviavam e-mail. Então a gente tem também ali um dado interessante, o Sting, que é um cantor de rock, né, da década de 90, ele teve o seu primeiro CD comercializado na internet em 1994. Em 1994 foi feita a primeira venda, então, online pela internet. E aí, de lá para cá, a gente teve várias outras questões. Em 97, o Wi-Fi foi criado, então as pessoas tinham internet num ambiente, né, seguro através de uma antena. A primeira pesquisa do Google aconteceu em 98. Tá? O Skype foi criado em 2003, apesar da gente eu comecei a usar o Skype muito tempo depois. Em 2004 foi lançado o Facebook com Mark Zuckerberg, já tem filmes, tem toda a história dele disponível online. O YouTube em 2005 e assim por diante. O Twitter surgiu em 2006, né, foi comprado, hoje está como um nome diferente, né, hoje é o X. Né. 2007 foi o primeiro iPhone. Na aula do Renan, a gente viu o primeiro iPhone em 2007 ser destruído naquele liquidificador, no exemplo que ele deu. E assim por diante. 2015, primeiro óculos de realidade virtual foi lançado no Brasil. Né? Em 2019, a gente completou, então, 50 anos da internet. Estamos em 55 anos agora, em 2024. Tivemos uma grande história aí, né, do ambiente digital até agora, e a gente sabe o quanto isso impactou diversos mercados, segmentos, e aqui a gente está no mercado de educação, e a gente sabe o quanto isso hoje é impactado, né, nos mercados. Por exemplo, o uso de tablets, os computadores em sala de aula. Eu estou usando computador, você está assistindo online na sua casa essa aula que foi gravada há um tempo atrás. Então, as aulas e os cursos, eles são online. A busca de conhecimento é diversa, em diversos canais. A gente busca conhecimento no celular, nos canais específicos, de conteúdos específicos, de forma livre, além, sim, das instituições, como a PUC, que tem uma grande história e uma grande representatividade na educação. Então, a gente acaba vendo um movimento muito grande e a gente sabe que isso ainda vai mudar bastante. O mercado de trabalho é a mesma coisa. Novos cargos, novas profissões foram criadas, né? Mais exigências em relação a esse conhecimento tecnológico que antes ele era bem específico para quem estudava tecnologia. Então, antigamente, a programação, né? As pessoas não precisavam programar ou entender como é que funciona uma lógica de programação, de ensinar uma máquina, de escrever um prompt, né? Antigamente, as pessoas se formavam em programação, em análise de dados, ou então em análise de sistemas. Eu, particularmente, quando fiz o meu ensino médio, ali no início dos anos 2000, me formei em técnico em informática na época, junto com o ensino médio. Então, na parte da manhã fazia o ensino médio, na parte da tarde estudava informática, fazia programação, criava programa, desmontava computadores. Então, eu me envolvia já com isso na época, mas eu tive que fazer um curso na época. Hoje em dia, as pessoas elas acabam conseguindo ter esse acesso e esse autodidata, né, de casa. Né? Não precisam realmente se aprofundar em um curso específico, mas é um negócio que é necessário. Né? Hoje, tu tem que ter um olhar de programação, ou pelo menos um entendimento, porque muitas das profissões do futuro vão exigir isso. Então, o aumento da produtividade nas equipes e nas vendas das empresas também é algo que hoje é muito exigido e que passa por várias esferas que não são de especialidades, mas sim de generalidades. Bom, se lá atrás a revolução gerou essa ruptura de conhecimento, né, de milhões de anos até a gente chegar aqui agora, hoje os negócios ainda também são muito impactados pelas inovações desse ambiente digital. E a gente vai destacar 3 principais conceitos estratégicos que fizeram com que essas mudanças e essa nossa atenção ela seja ainda maior. Tá? São 3 grandes mudanças no ambiente digital dos anos para cá, né, desses 50 anos que a gente falou. Primeiro, digitização. O que é a digitização, que é muito parecido com digitalização?
é um processo de transição do analógico para o digital. Aqui é o processo, é a transformação mais simples das três que a gente vê, que acontece há muito tempo, inclusive, né? A gente pega aí, por exemplo, bibliotecas, que, né, recebem os livros, antigamente eram todos eles escaneados, documentos escaneados, tudo digitizado, né, para o ambiente digital, para não se perder. A gente sabe, o papel ele se perde com o andar dos anos, né, e a gente vai perdendo documentos, coisas importantes, históricas, que são necessárias estarem no ambiente digital. Então aqui é um processo, né, de saída do ambiente offline, né, do físico, direto para o eletrônico. Tem a digitalização, que são as mudanças reais, né, de processo, de ambiente. Então, as aulas elas são digitais. Antigamente elas eram apenas presenciais. Então aqui houve uma troca de ambiente, né, onde a gente aqui tem os dois ambientes. A gente tem o presencial, né, Karina, e tem também o digital. E ela vai poder assistir no digital também, se ela quiser depois. Então, esse é o segundo processo de mudança que a gente teve nessas transformações, nessas três grandes transformações que a gente chama do ambiente digital. E a última transformação é a transformação digital. Essa é a transformação maior. Esse é o combo de tudo, né, que é possível dentro do ambiente digital, do ambiente analógico para o digital. E aí aqui a gente tem uma enormidade de efeitos e aplicações. Vamos dar um exemplo. Transformação digital num banco. Antigamente a pessoa ia abrir a sua conta num banco, ela sentava na frente do gerente ou do atendente e o atendente ficava 2 a 3 horas ali sentado na frente com a pessoa, imprimindo um monte de documento, entregando coisas, assina aqui, aí fica escrevendo ali um tempão, aí tu não sabe se a pessoa ela realmente está fazendo a sua inscrição da nova conta bancária ou se ela está resolvendo em paralelo vários problemas. E aí isso vai demorando, tu perdeu ali a manhã inteira de um turno porque tu foi abrir uma conta de um banco e tu precisa ir presencial. Tu tem que ter a tua assinatura física lá e fazer toda aquela burocracia analógica, né, que existia antes. Hoje em dia a pessoa chega num banco ou nem precisa ir no banco, pelo próprio celular na mão ela consegue fazer a abertura de uma conta. Em empresas com a sua história maior, né, empresas mais antigas, houve-se a necessidade de uma transformação digital interna, né? Você tem lá pessoas que já estão acostumadas a atender uma pessoa que chega no banco, né, e tu tem aquela pessoa super treinada em todos os processos. Dentro de um processo de transformação digital, você vai necessariamente pegar aquela pessoa, treinar ela num novo tipo de processo. Agora é com um iPad. Ali são 3 formulários que tu vai escrever, tu vai só clicando na frente da pessoa, do seu cliente. Ele vai assinar no iPad no final e em 10 minutos a conta está criada. Beleza, foi uma evolução, né, de processo de transformação digital de um serviço, de um negócio antigo, né, de uma empresa que já tinha um outro processo anterior. Hoje a gente tem os bancos digitais que já nasceram digitais. Então, eles já criaram o seu processo do zero em um ambiente onde ele já tem uma lógica de processo todo digitalizado. Eles não tiveram que fazer treinamento e fazer evoluções internas. Então, essa é a terceira e grande transformação no ambiente digital que a gente chama de transformação digital. Aqui um outro exemplo. A Batio Delate, que é uma gelateria, uma sorveteria que tem franquias no Brasil inteiro, ela antigamente tinha filas, as pessoas compravam no seu balcão de vendas ali na hora, pegava o ticket, já era atendido também na parte de produtos. Hoje em dia a pessoa ela compra no totem, direto ali, com o celular, bipa, escaneia, paga, vai com um ticketzinho lá para o atendente e aí o atendente ele só serve a pessoa. Então tu tem um híbrido aí de autoatendimento, né, de transformação digital em um PDV e de também atendimento pessoal, que para muitos é realmente muito importante tu ter uma pessoa ainda também fazendo essa assessoria, esse atendimento, né, bem humanizado. Aí a gente tem aqui dentro desse case alguns indicativos, né,
dessa transformação digital. Então tem o aplicativo também da Batio, né, que foram mais de 1,5 milhão de pessoas fizeram download. É uma plataforma também que serve como apoio de vendas, né? Então ali a pessoa ela faz o seu cadastro, ela cria o seu vínculo com a empresa para facilitar esse processo de compra e venda e acaba também recebendo benefícios por causa disso. O lançamento de produtos e combos também, um programa fidelidade, isso ajuda muito dentro desse relacionamento. Então essa transformação digital, ela foi além de uma história de PDV e acabou criando um relacionamento mais profundo de aumento de venda, de aumento de recorrência, de fidelidade, de envolvimento junto com o cliente, né, de simplificação de arquitetura e assim por diante. Isso com certeza ajudou a aumentar as vendas da Batio Dilat e também de entendimento quanto a quem é o seu público no ambiente digital, né, e no ambiente presencial. Conectou muito essa experiência, né, e aí tem aqui a questão desse entendimento, né, o NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma métrica de lealdade do cliente. Então, o cliente cadastrado, quanto mais ele compra, mais ele se envolve com a marca, né, mais benefícios ele ganha, mais fidelidade ele tem e, consequentemente, mais também a marca sabe sobre o consumidor, né, sobre o comportamento do consumidor. Bom, a gente vai para um momento de filosofia agora, para entender, né, agora enxergando esse passado desse ambiente digital, o como ele surgiu, por onde ele passou, como a gente hoje tem essa transformação em evidência, né? E muito do que eu estou falando aqui foi exemplificado ontem pelos cases que o Renan trouxe. Ontem não, né? Nas outras aulas que o Renan trouxe, nas 2 primeiras aulas. A gente vai agora para um momento de pensar e aprofundar o que nos espera, dando um passo à frente para a gente navegar rapidamente pelo futuro, pegando o nosso DeLorean e fazendo um epílogo de alguns filósofos, historiadores que estão enxergando o que vai acontecer nesse ambiente digital no final das contas. E no final das contas, como eu comentei lá atrás, né, a humanidade ela é uma espécie nesse planeta que visa a evolução infinita. A gente quer sempre ser melhor amanhã do que a gente é hoje, né? E hoje a gente quer ser pior do que a gente vai ser amanhã. Então, a gente quer sempre estar evoluindo, sempre crescendo, sempre conquistando. Nós já somos os seres dominantes do planeta. O que nos espera? Nós já dominamos esse planeta, né? Então, o que a gente enxerga de tendências para o futuro? A gente vê que, de forma organizada ou não, os humanos eles querem continuar evoluindo e conquistando. A gente quer continuar crescendo e, quem sabe, alcançar a imortalidade. Muitos falam disso, né? A gente, séculos atrás, vivia 30 anos. Hoje a gente vive 80, 100. Dizem que o corpo biológico está pronto para viver 120 anos, né? De acordo com alguns estudos. Então, a gente vai querer chegar no 120, né? De forma qualificada, de forma saudável e viver o máximo possível. O infinito, né? E deixar um legado para o mundo, porque de nada adianta a gente chegar lá no final e entender que a nossa história não valeu de nada, né? A gente vive hoje, no nosso momento, uma era chamada de era do conhecimento, né? Que é uma era onde a gente está dando grandes saltos, né? Dizem que a Segunda Guerra Mundial foi uma era onde a gente deu um grande salto, né, necessário por um caos que surgiu. E a gente viveu recentemente um caos também, né, com a pandemia. E hoje grandes partes do mundo continuam vivendo seus caos, né, locais. Falando aqui de Porto Alegre, por exemplo, a gente teve uma grande enchente, né, onde foi um caos local, mas que afetou de forma grandiosa, né, a população local e fez com que a gente tivesse que passar por esse problema e, quem sabe, lá no futuro, também evoluir graças a ele, né? Então, hoje, a era do conhecimento é o testar, comprovar, é o conhecer, é o entender o que está acontecendo. E quanto mais a gente entende, mais a gente conhece e mais a gente está preparado para o futuro e evoluindo em todos os momentos, em todos os ambientes, tanto no presencial quanto no digital. A gente vê, né, que no ambiente digital
essa era do conhecimento é uma avalanche. Hoje a gente tem desenvolvimento de inteligência artificial, big data, machine learning, uma capacidade muito grande de processamento de dados, porque hoje a gente tem muitos dados, muito mais do que anos atrás. Tudo é dado, né? Tudo acontece. A gente está aqui, tem um minuto da gravação, tem o tempo contando, tem alguém me chamando no WhatsApp, te chamando aí também em alguma outra rede social. Então tudo é dado, tudo é o tempo todo, né? E é mais constante e cada dia mais rápido, né? De certa forma, chega a tirar o nosso fôlego, porque a gente não consegue muitas vezes acompanhar. Essa era do conhecimento, ela tem como insumo as tecnologias, né? A gente vive uma vida, como diz aqui essa matéria, uma vida vigiada, né? A gente tem muito dado, porque esses dados eles são colhidos o tempo todo. Então a gente acaba vivendo dentro desse ambiente de vigilância, né, constante. Os usuários eles compartilham, essa era do conhecimento ela impulsiona muito o compartilhamento, né? Eu sou nas redes sociais o que eu compartilho, né? As pessoas entram no meu perfil do Instagram ou no meu perfil do LinkedIn e assim por diante, elas enxergam um Viner que é o que eu compartilho. Então, a gente é impulsionado a estar o tempo todo trocando informações e dados, né, no ambiente digital. Assim acontece no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, diariamente. Esse alimento que acaba chegando nos algoritmos e são processados, né, dentro de um machine learning. A gente, dando um zoom aqui, ó, televisores inteligentes, consoles de videogames, eles têm câmeras, microfones, assim como a Alexa, né, os acessores aí nossos digitais por voz, controles biométricos em entrada e saída, monitoramento remoto no trabalho, capturas de tela, bases de dados pessoais também, né, quando a gente se cadastra nesses ambientes, sensores de contagem de pessoa, quando tu vai no estádio de futebol, tu tem ali o sensor, quantas pessoas tem, qual é o público hoje no jogo de futebol. O cartão de fidelidade, como a gente falou, da Bate de Latte, né? Então ali tem todo um comportamento. Os beacons, né, que são ferramentas que acabam te enviando algumas coisas, algumas mensagens e se conectando por NFC, por aproximação. Wi-Fi gratuito, quando você se inscreve num Wi-Fi, você acaba tendo ali os seus dados, né? Tem que botar os seus dados e assim por diante. Tem milhares de outras formas da gente ter este nosso processamento diário de dados acontecendo, até quando a gente está dormindo, né? Agora há pouco aqui, tocou meu telefone, meu celular apitou, eu consegui ver quem estava me ligando, eu consegui bloquear, mas alguém conseguiu me acessar pelo relógio, né? Desculpa, pelo relógio. De noite, quando eu estou dormindo, eu uso relógio. De manhã, quando eu acordo, dormi mal, vou dar uma olhada ali o que aconteceu. Dormi poucas horas, né? Eu tive um sono pesado, ele me avisa ainda, não foi consistente. Aí eu já começo meu dia, puxa, que merda, né? Comecei meu dia errado. Mas tudo bem. A gente também é vigiado hoje em dia quando está dormindo, né? O nosso sono ele é pontuado, é gamificado. Então a gente tem isso aqui, tem um dado de redes sociais, né? Que não deveria acontecer, né? Até aos 13 anos de idade, as crianças não deveriam ter o acesso assim tão profundo a redes sociais e essa colheita de dados, mas tem um dado aqui de ontem, 72 milhões de dados coletados até os 13 anos, é o que tem acontecendo hoje no nosso mundo digital, no nosso ambiente. Então, mais de 72 milhões de dados foram coletados entre os jovens, né, crianças e jovens até os 13 anos. E aí tem a especialista Maria Mello, né, que fala, estamos falando de uma geração que vai ter uma vida inteira datificada. É muito dado, né? A pessoa nasce já com dados. Nenhum de nós aqui passou ou passará por esse tipo de situação, só a geração que nasceu agora há poucos anos e que já tem a sua vida vigiada. Ainda falando sobre isso, né, funcionários da Amazon, né, que acabam ouvindo conversas dos clientes que têm Alexa em casa, e aí a Amazon se defende falando que isso faz parte do aprendizado da máquina, eles pegam um pequeno recorte de falas da casa das pessoas
para conseguir melhorar a questão de relacionamento de voz, mas, né, muitos não sabem que a gente está falando lá com os nossos familiares e, de certa forma, alguém vai ouvir isso, né, a trabalho, mas pode ser algo que não seja, que você não queira compartilhar, né, mas está compartilhando. Jack White, que é um músico, ele proibiu o uso de celulares nos seus shows. Então, em 2019, se eu não me engano, ele não vai ter celular no meu show, as pessoas vão deixar numa bolsa na entrada e quando entrarem vão ficar com essa bolsa, com o seu celular, mas, né, não vão poder usar. No final vai poder usar, quando sair. No show da Taylor Swift também, sem avisar o seu público, as pessoas chegavam, né, na catraca, ali na entrada do show, e aí tinha lá televisores com cenas de shows passados, né, antes do show começar. E aí as pessoas assistiam aquelas cenas, só que aquela TV tinha o intuito de captar, fazer o reconhecimento facial das pessoas, para entender se tinha algum criminoso, se tinha alguém ali com algum histórico duvidoso, né, e fazer essa coleta de dados para tomar uma atitude. Só que as pessoas não sabiam disso quando compraram o ingresso e quando estavam entrando no show. Então, rolou muita discussão sobre isso, né? E o Uber recebeu uma multa recorde, né, na Europa esse ano, em agosto. Por quê? Porque ela transferiu dados para os Estados Unidos, da Europa para os Estados Unidos, sem a proteção adequada, né, desse sigilo, desses dados. Então, teve uma multa recorde de 1,8 bilhões de reais por não transferir os dados com a privacidade necessária até o destino Estados Unidos, né? Porque poderia ter sido vazado esses dados. Imagina um monte de dados aí, mais dados ainda para quem quiser e a gente não permitindo. Bom, os impactos disso, né? Estudos revelam que o assustador impacto da tecnologia nas relações sociais, né? Então, muitas pessoas estão sofrendo de isolamento, falta de contato físico. Existe uma era da dopamina, as pessoas estão viciadas muitas vezes no uso do ambiente digital, não conseguem olhar para frente. Depois a gente vai ver um case em relação a isso. Os smartphones estão arruinando a nossa capacidade de conversar e de sentir empatia, dizem os especialistas em tecnologia. Aí eu botei uma fotinha ali, tem duas pessoas numa mesa, uma em cada lado, né? E as duas no seu celular com a cabecinha para baixo. Acontece muito em restaurantes com casais também, infelizmente. Registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos, ou seja, os jovens estão mais ansiosos do que os adultos que estão lá no seu ofício, trabalhando o dia inteiro, chegando em casa, tendo que resolver um monte de coisa. Eles estão com mais ansiedade, sim, claro. Tem um vício acontecendo, tem muita coisa no ambiente digital ali que não é apropriado, né? E aí, somado a isso tudo, a gente vê a evolução dos algoritmos, né? Essa evolução, ela tangibilizada, nada mais é do que a gente tem o algoritmo o tempo todo nas nossas vidas. O algoritmo nada mais é do que um processo finito. É um processo finito, tá? Ele tem regra, ele tem início, meio e fim, e ele está ali para executar um processo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, as máquinas, por exemplo, elas estão aprendendo a criar processos. Quando tu cria um processo numa máquina, tu vai lá e cria um aprendizado, um dado que tu vai fazer com que ela aprenda. Esse dado ele pode ser supervisionado ou não supervisionado. No supervisionado, tu pode categorizar o dado. Então, por exemplo, eu quero que você classifique, sempre quando entrar aqui uma necessidade, você vai classificar as meias por cor. Então, sempre quando eu jogar uma meia aqui para você, máquina, você vai classificar por cor, ou você vai dividir por comprimento, por exemplo. Então, de um lado tu classifica por categoria, do outro lado tu classifica por numeração, né? Então, tu vai dividir por comprimento. O não supervisionado é por similaridade, né, ou por sequência. Então, similaridade. Você vai agrupar as roupas que são parecidas. Similaridade. Por sequência. Você vai encontrar roupas que combinam. Ela vai criar sua sequência e vai te sugerir essa sequência.